Harry Harlow. O Harry Harlow, ele fez pesquisa com um macaquinho chamado Rhesus, tá? Então os macaquinhos Rhesus são macaquinhos muito parecidos com a gente. E o que ele fez? Ele queria testar a ideia do Freud, que eu sempre discordei e que agora eu discordo mais ainda depois do Harry Harlow. A ideia do Freud era que as crianças se apegavam à mãe por causa do leite. O leite era a necessidade fundamental da criança que provocava o apego. Harlow foi testar essa hipótese. E olha só o que ele fez. Ele fez bonequinhos de arame que não eram aconchegantes e que davam leite, tá? Então é um boneco de arame duro, frio, e colocava os filhotinhos de macaquinho. Eu sei que é uma pesquisa cruel, que pena que isso existiu, não existe mais. Agora vamos pelo menos aproveitar o resultado dessas pesquisas. Então colocava esses macaquinhos para serem criados por esse boneco de arame que dava leite. E aí colocava eles em situações amedrontadoras, como um ambiente externo diferente, um novo ambiente, e eles ficavam se aninhando, tentavam mamar, esse tipo de coisa para ver se melhorava a ansiedade. E depois ele pegava outros macaquinhos e colocava para ser criados por um boneco também, todo macio, todo carinhoso, todo aconchegante e que não dava leite. E aí ele olhava a genética dos macaquinhos e ele percebeu que os dois grupos tinham um desenvolvimento completamente diferente. Aqueles que eram criados por uma mãe, mesmo que seja um boneco aconchegante, acolhedora, macia, tinham um desenvolvimento muito melhor, muito mais saudável, com menos hormônios do estresse, com mais capacidade de aprendizado, de exploração do ambiente, mesmo que eles não recebessem o leite por ela. Enquanto aqueles criados pela mãe de arame que dava leite, eles não conseguiam se acalmar diante de uma situação de estresse, mesmo depois de adultos. Então passavam muitos anos, os macaquinhos estavam adultos, eles ainda não conseguiam se acalmar direito. E isso acontece com bebês, pessoal. Infelizmente, o Harry Harlow foi um dos grandes responsáveis pela terapia de apego infantil. Apesar de ele não ter sido o criador dessa teoria do apego, ele foi um dos precursores e os trabalhos deles foram fundamentais para o desenvolvimento dessa teoria. Então, em 1979, na Universidade de Washington, Andy Metzoff, ele começou a fazer um experimento em que ele colocava a língua para fora para bebês de 42 minutos de vida. Os bebês tinham 42 minutos de vida e ele estava lá, colocando a língua para fora. Vocês já fizeram esse experimento? Eu já fiz depois que eu li esse experimento e dá certo mesmo. Os bebês, passados poucos minutos, vendo ele colocar a língua para fora, começavam a projetar a língua para fora. 42 minutos de vida, bebês já estavam observando o ambiente e imitando o ambiente. Você acha que ele não observa o ambiente da sua casa? Você acha que seus filhos, ele só tem um aninho, ele não deve estar entendendo. Não está entendendo? Como não está entendendo? Ele observa absolutamente tudo. O seu comportamento, o comportamento dele, como você fica depois que você fala com seu marido, como você fica depois que você não fala e queria falar com seu marido, mas não tem coragem. Ele observa o jeito que você se comporta no dia a dia. O tempo todo, as crianças estão olhando esses sinais, querendo entender o que está acontecendo. E isso, as crianças lembram disso. Mesmo que depois de muitos anos a gente não consiga recuperar essas memórias, isso faz parte do desenvolvimento do cérebro das crianças. Tem um experimento que um pesquisador fez ainda na Universidade de Washington, com uma caixa que ela era, para acender a luz, era complexo. A criança de 1 ano demorava um tempo ali para aprender a acender a luz dessa caixa. E aí ele voltava, a criança aprendia, acendia uma vez, uma semana depois ele voltava com a caixa, colocava na frente das crianças. As crianças, elas conseguiam fazer acender a luz de primeira. Ou seja, elas lembravam do que aconteceu uma semana antes, mesmo com 1 ano de idade. O fato de você não lembrar hoje do que acontecia com 1 ano de idade, não quer dizer que na época você não lembrava, você não processava e você não aprendia com aquelas situações, porque isso acontecia demais. Crianças e bebês, eles criam hipóteses sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre como funciona um lar, sobre como funciona uma casa o tempo todo. Eles são cientistas. Então o tempo todo eles estão fazendo uma hipótese. Então peraí, é assim que trata uma mulher. Então peraí, é assim que trata o papai. E isso vai se aprofundando dentro da criação deles. Isso vai fazendo com que eles sejam mais ou menos agressivos ao longo da vida, que o cérebro esteja mais ou menos pronto para lidar com o estresse. E essas alterações, elas são profundas e elas são mantidas durante grande parte da vida das pessoas, a menos que elas tenham atenção a isso e se esforcem para mudar esses hábitos. Isso pode voltar de muito atrás. Então a teoria do apego é justamente a ideia de que as crianças estão o tempo todo se perguntando: estou seguro? Tá tudo bem nesse ambiente? Eu estou sendo tocado, amado, acariciado, desejado nesse ambiente? Se sim, se é um ambiente estável, maravilha, o desenvolvimento começa. Se não, se em qualquer momento há interrupções, se há divórcio, se há briga demais, se há qualquer tipo de violência, de repente gatilhos são acionados que mudam o desenvolvimento. A gente chama isso
de mudanças epigenéticas. Há mudanças genéticas, não é no gene, mas é na forma que o gene é lido. Isso é chamado de mudanças epigenéticas. Isso foi comprovado por Harry Harlow e é demonstrado em crianças que existem mudanças bem significativas, tá? Então, inclusive, teve um experimento, assim, infelizmente, um capítulo muito triste da história da humanidade, que foi num abrigo de crianças na Romênia. Em 1990, foi descoberto um abrigo lá na Romênia, que era um abrigo de crianças. Em 1966, um ditador assumiu a Romênia, que ele é chamado de Nicolae Ceausescu. O Nicolae, ele baniu a contracepção. Então, ele falou assim, não pode ter contracepção, vai ter filho pra caramba, porque nós vamos precisar de um exército. Ele queria invadir mais terras. E o que aconteceu? Os filhos das pessoas, várias com muita pobreza, a Romênia entrou numa pobreza, uma miséria violenta, começaram a ser abandonados. E a ideia desse abrigo é que as crianças não poderiam ser tocadas, não poderiam ser mimadas. Quando eles encontravam essas crianças, cara, isso é triste demais, dá vontade de chorar, de contar pra vocês, imagina de ver a cena. Mas eles encontravam as crianças sem nunca terem sido tocadas. Crianças que estavam lá há anos, bebês, que nunca tinham sido tocados por outro ser humano e que estavam em berços, às vezes cobertos de fezes, de urinas, todos mal cuidados. E o que eles descobriram? Que quando a criança era ajudada com menos de 4 meses de idade, elas conseguiam ainda ter um desenvolvimento muito próximo do normal, né? E às vezes na idade adulta já não tinha uma diferença de QI, de outras coisas. Foi descoberta, ela já tinha mais de 8 meses de idade, ela nunca se recuperava completamente por conta do trauma gravíssimo que aconteceu na vida dela. E dos 4 aos 8 meses de idade, elas tinham respostas diferentes. Algumas crianças se recuperavam, outras não se recuperavam totalmente, outras ficavam graves. Então, olha só o quanto que a criança com 8 meses de idade, alguma coisa que aconteceu, pode fazer mudanças epigenéticas e de hábitos que vão durar uma vida inteira.